Já está a gravar, portanto. Então, agora sim, boa tarde a todos. Em nome do Centro de Reflexão Cristã, obrigada por estarem aqui. Muitos são nossos sócios, todos certamente são nossos amigos, e hoje o maior amigo é o Alfredo Teixeira, que aceitou com a sua generosidade, que todos conhecemos, fazer esta conferência celebração. O Centro de Reflexão Cristã faz parte, o 25 de Abril, a história da democracia portuguesa tem como... tem no Centro de Reflexão Cristã também um dos seus, digamos, protagonistas, de alguma maneira. Queria também destacar que está aqui o Frei Bento Domingos a escutar-nos, com ali um problema com a câmara, mas ele está connosco. E, portanto, nós pensámos é que neste ano e neste momento, neste espírito de celebração, o nosso contributo, há tanta oferta, não é? Mas o nosso contributo não poderia deixar de existir e chamámos a esta conferência também uma conferência de celebração. Estamos em espírito de festa e queria agradecer a todos esta presença. Sobretudo ao Alfredo Teixeira, que é professor na Universidade Católica, um queridíssimo amigo, e que, como eu dizia antes, aceitou estar aqui. Faço uma breve apresentação do seu, não diria currículo, mas da sua vida, da sua vida pública, que tanto nos tem dado, que é, enfim, só para situarmos um pouco, o Alfredo é doutorado em Antropologia Política e é docente, é investigador da Universidade Católica Portuguesa, da Faculdade de Teologia, e além de toda a sua área de investigação e de professor, desenvolve também, sabemos, uma atividade, uma vida ligada à música, como programador, como uma vida ligada à direção musical, coral, perdão, e também como compositor. Ele é um poeta da música, não sei dizer isto de uma maneira muito bela, mas penso sempre que o Alfredo não escreve poesia, que nós saibamos, mas que a sua música é a sua forma de ser poeta, também a sua forma de ler a vida através da poesia. E, portanto, este contributo que vamos hoje, esta festa que estamos aqui a celebrar, é também o Alfredo fará aquilo que sempre faz tão bem, entretecerá os tecidos, as linhas com que cosemos o tecido da nossa vida, neste caso, os tecidos musicais, as palavras, as músicas desta festa de 50 anos da Revolução, de liberdade, com todos os defeitos, claro, mas cá estamos para continuar abril. Obrigada, Alfredo, passava-te a palavra e a todos mais uma vez, muito bem-vindos. Então, muito boa tarde a todas e a todos. É de facto um grande prazer partilhar este final de tarde convosco, a convite do CRC. Agradeço muito esta oportunidade, em particular à minha colega Inês Pada Vieira, que foi, de alguma forma, o rosto deste convite. Enfim, venho falar-vos de uma coisa que, de alguma maneira, faz parte da memória, penso eu, de quase todos os que aqui estão. Enfim, uns com uma memória mais, enfim, mais próxima, talvez, de tudo, de todos os acontecimentos que, porventura, em alguns casos, eu aqui vou identificar. Outros, talvez, com uma memória mais recitada, mais recordada, narrada, mas, de alguma maneira, acho que falarei aqui de um património que nos pertence a todos. Eu tinha acabado de fazer 9 anos quando aconteceu o 25 de Abril. Portanto, o acontecimento em si faz parte essencialmente de uma memória de infância, adolescência, e este repertório ligado ao universo sónico da Revolução, de alguma forma, fez parte do meu próprio crescimento. Aliás, depois no fim retomarei este tópico. Este repertório não estava tão longe quanto se poderia pensar das próprias dinâmicas nos espaços católicos, enfim, os grupos de adolescentes, juvenis, enfim, eram também habitados por esta paisagem sonora. E, aliás, quando
começo a minha atividade de composição de uma forma mais regular. Curiosamente, algumas dos primeiros trabalhos que faço, sobretudo destinados a cantores amadores, são precisamente, enfim, construções, reescritas, enfim, harmonizações de canções que fazem parte deste universo. Bom, eu vou começar por duas notas introdutórias a partir de duas palavras-chave que habitam um bocadinho a minha partilha, a palavra rua e a palavra liberdade. Depois farei um itinerário que passará essencialmente por três cortes fundamentais na construção desta história sonora, e depois terminarei precisamente com enfim, um tópico de abertura para aquilo que me parece ser uma forte transação que existe entre a semântica cristã, que habitou muito, de facto, as décadas de 60 e 70, e, de alguma maneira, o universo expressivo sonoro da Revolução. Nós costumamos chamar esta Revolução Revolução dos Cravos, mas eu penso que a Revolução das Canções poderia ser um outro nome para esta revolução. Um, Bom, partilho convosco uma apresentação que me ajudará também aqui a organizar-me melhor nas ideias. Então, vou partilhar convosco. Bom, penso que todos estarão já a ver. Bom, começo então pela primeira palavra-chave, que é a palavra rua, e evoco, enfim, este conhecido cartaz que, entre outros, construíram uma certa imagética do 25 de Abril, neste caso o cartaz da Vieira da Silva, com esta frase, poema da Sofia, e que no fundo está na base da minha paráfrase, a canção está na rua. Bom, a rua é uma configuração política curiosa, é diferente da praça. A praça é o lugar da negociação, o lugar da discussão, mas a praça é também, do ponto de vista político, um lugar fortemente controlado, e por isso a praça é tão importante na democracia, como é importante também nos regimes autoritários, enfim, nas configurações, nas encenações da ordem e da autoridade. A praça é um lugar fundamental. A rua parece ter uma conotação diferente. A rua pode estar mais ligada à clandestinidade, pode estar mais ligada a zonas, digamos, mais periféricas na organização do próprio espaço urbano, mas é um lugar de deambulação, é um lugar de vizinhança, é um lugar de cumplicidades, e de alguma maneira, nesse sentido, a Revolução de Abril acontece de facto na rua. E evoco apenas dois dos fotógrafos que nos deixaram essas imagens, o Eduardo Gageiro e o Alfredo Cunha. Enfim, todos conhecerão, enfim, aquilo que é o seu trabalho sobre Abril. Aliás, boa parte da nossa memória imagética passa pela lente destes dois homens, não só, mas, enfim, de uma forma muito importante. Enfim, no caso de Eduardo Gageiro, eu destacaria o facto dele nos mostrar a Revolução na Rua como uma festa. Não apenas, mas ele privilegia muito esta dimensão de um acontecimento fusional, de celebração da vida, enfim, uma revolução como festa, enfim, que é, de alguma forma, uma categoria bastante paradoxal. Um, mas também o Alfredo Cunha, que neste caso parece privilegiar muito mais ainda o paradoxo desta revolução, porque reparem, vocês encontram nas fotografias dele com muita frequência a junção de hectantes que são totalmente inesperados. Quer dizer, a posição de vigilância de um soldado ao lado da postura descontraída de uma criança é alguma coisa que desconstrói a própria violência que uma revolução sempre encerra. E, portanto, de alguma maneira, um carro de combate construído ou encenado como
como uma espécie de recreio dos mais novos, é de alguma maneira sempre uma certa desconstrução desta imagem de uma revolução que passa sempre por uma certa aceleração do tempo de uma forma violenta. A outra palavra que inicia a minha comunicação é a palavra liberdade. E a palavra liberdade tem, obviamente, neste contexto, uma particular importância, e eu gostaria de partir para ela recordando um estudo que foi desenvolvido pelo Frei Luís de França, dominicano, enfim, muitos de vocês conheceram bem, e de facto este estudo visava, é um estudo que, infelizmente, foi desenvolvido em 1973, infelizmente não é muito referido nos estudos sobre a sociedade contemporânea portuguesa, mas é, a meu ver, um estudo muito interessante para percebermos o que estava a acontecer. Trata-se de um estudo que ele coordenou, e que visava essencialmente o quê? Visava compreender a sensibilidade dos portugueses relativamente às questões da concordata. Nesta altura, discutia-se muito a necessidade de renovação da concordata entre o Estado português e a Santa Sé, e de facto o estudo dele visa essencialmente compreender a sociedade portuguesa do ponto de vista das identidades religiosas e perceber como é que a população portuguesa se posicionava perante, enfim, diversos aspectos, enfim, que eram regulados pela concordata. Há, no entanto, uma região deste questionário que é relativamente sensível. Se de facto é possível perceber que grande parte dos portugueses, maioritariamente católicos, eh, têm um certo distanciamento em relação a muitos dos problemas que a concordata suscita. No entanto, há duas questões que parecem ser claramente o fulcro de uma transformação em curso e, se quiserem, o lugar de um desejo de afirmação da liberdade, uma liberdade que não é construída necessariamente a partir de uma lógica, enfim, anti-Igreja Católica, mas sim em relação a uma figura institucional que tutela as liberdades individuais em relação a duas dimensões decisivas. Trago-vos aqui a citação enfim, do início de um dos parágrafos conclusivos do estudo, que, a meu ver, é uma boa síntese do que o Frei Luís de França descobre nesta inquirição. O português médio rejeita na concordata duas formas de controle social por parte da Igreja Católica: o ideológico, concretizado por via do ensino religioso, e o ético-sexual, exercido através da norma da indissolubilidade do matrimónio católico. Esta segunda questão é, aliás, a questão que reúne o maior consenso por parte dos respondentes. Como sabem, aos católicos estava vedado acesso ao Instituto Jurídico do Divórcio, se tivessem casado, obviamente, pela Igreja. E, portanto, nesse sentido, a população portuguesa, de uma forma geral, ou seja, maioritariamente católica, de alguma forma recusa este tipo de controle da liberdade individual e exprime-se de uma forma, de facto, muito veemente em relação à necessidade de acabar esta espécie de vínculo entre o religioso e o secular que limitava a sua própria liberdade individual. Portanto, este é o clima, de alguma maneira. Trago este exemplo, este estudo, como, de alguma forma, o testemunho de uma sensibilidade muito alargada na população portuguesa e que poderíamos descrever como um desejo de liberdade vivido em múltiplas dimensões. Em relação à questão que me ocupa aqui, em particular, gostava de vos recordar, antes de mais, que se quisermos encontrar, eh, enfim, uma origem para este percurso de construção de um repertório de canção de intervenção, nós temos que recuar até ao período do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
De facto, esse período é um período curioso, enfim, o Estado Novo faz assim umas remodelações que em alguns casos são essencialmente remodelações de nomenclatura, enfim, é um facto que há uma amnistia parcial para alguns crimes políticos, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado passa a chamar-se PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, o Secretariado de Propaganda Nacional passa a Secretariado Nacional de Informação, enfim, em todo caso temos um contexto de incremento da contestação, quer no universo rural, enfim, greves e concentrações no Alentejo, movimentos militares, aliás, com um golpe de Estado fracassado por 2 vezes, e, entretanto, um movimento que tem uma relação particular com a primeira figura de que vos gostaria de falar, o Fernando Lopes Graça. De facto, o MUD, o Movimento de Unidade Democrática, enfim, um movimento de oposição ao governo e que de facto teve o inesperado apoio popular, encontrou no Fernando Lopes Graça um particular interlocutor. E de facto, em 1945, o Fernando Lopes Graça compõe o seu primeiro caderno de canções heroicas, que foi depois publicado em 1946, com um subtítulo Marchas, Danças e Canções Próprias para Grupos Vocais ou Instrumentais Populares. As canções, como sabem, eram construídas a partir de textos de poetas neorrealistas, o José Gomes Ferreira, o Carlos de Oliveira, o João José Cochofel, e, de alguma maneira, ele tem já uma consciência clara do que é música, o que é canção, neste processo de transformação. Aliás, ele usa uma expressão curiosa, que é a expressão música à ação, que ele descreve desta forma: a música que pode viver verdadeiramente e agir a fundo sobre a sensibilidade, estimulando a ação. Bastante mais tarde, reparem, um outro protagonista, o José Afonso, eh, escreve isto sobre o que, na ótica dele, é a canção de intervenção. A canção de intervenção implica um envolvimento com a identificação crescente do próprio cantor com aquilo que se está a passar nas diversas lutas, por mais heterogéneas que sejam, nas quais ele, de certo modo, intervém, não apenas ao nível da canção, a sua identificação com essa luta compromete-o como homem político. Portanto, se quiserem, usando uma metáfora bíblica, profética, trata-se de uma canção que visa produzir aquilo mesmo que, não é? Ou seja, visa intervir, é essencialmente performativa, pretende de facto agir. E de facto, todos estes compositores, criadores que estão dentro deste universo têm claramente esta concepção. E por isso, de facto, esta primeira edição das marchas, danças e canções, que o Fernando Lopes Graça descreve como arma pacífica, mas não inocente, ao serviço da nossa oprimida Grey, da sua libertação, da sua exaltação e da sua fraternização. Enfim, valia a pena determos aqui sobre cada uma destas palavras, que obviamente são elas próprias um programa criativo e um programa, obviamente, também um programa político. Bom, estas canções têm características, enfim, reparem, volto a chamar a atenção, são canções feitas, a primeira coleção, em 1945. Trago-vos um primeiro exemplo, que é talvez um dos mais, a meu ver, um dos mais emblemáticos. Porquê? Porque precisamente ele foi assumido como o hino daquele movimento, o MUD. Aliás, é precisamente o coro do MUD que primeiro canta esta canção, e aliás essa será a base
enfim, daquilo que será depois o coro da Academia de Amadores de Música, que desempenhará um papel decisivo na construção deste repertório do Fernando Lopes Graça. Reparem, enfim, curiosamente, seria interessante que ainda hoje os movimentos políticos pudessem ter coros, enfim, no Dia Mundial da Voz seria uma evocação interessante, mas de facto nesta altura o MUD teve um coro e o coro cantou esta canção. Esta canção, A Jornada, enfim, como vão ouvir, resume bastante bem aquilo que é o idioma destas canções heroicas. A jornada é uma palavra que, curiosamente, hoje é usada, enfim, no mercado da espiritualidade de uma forma muito diferente. Enfim, eu, como a minha família tem origens rurais, recordo muito bem do meu avô, pequeno proprietário, recordo quando ele tinha que pagar a jorna, ou seja, o salário do dia de trabalho. E é isso que aqui está em causa. Não fiques para trás, ó companheiro, é taço esta fúria que nos leva, para não te perderes no nevoeiro, segue os nossos corações na treva. Vozes ao alto, unidos como os ventos da mar, devemos de chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. Aqueles que se perdem no caminho, importa chegarão do nosso lado, porque nenhum de nós anda sozinho, e até mortos vão ao nosso lado. Vozes ao alto, unidos como os ventos da mar, devemos de chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. Inês, peço-te só o favor, se às vezes, como isto às vezes com o som não Sim, corre tão bem, se às vezes alguma correu muito coisa bem. não estiver a Aliás, correr bem, peço-te o favor de claro me que ajudar. sim, claro que sim. Enfim, uma canção feita um pouco mais tarde, mas que no âmbito destas canções heroicas tornar-se-á claramente o emblema deste trabalho de Fernando Lopes Graça, e ainda por cima, claramente a canção coral mais internacionalizada. Enfim, para dar conta disso, trouxe-vos até um vídeo de um coro holandês, um coro sobretudo constituído por jovens cantores, que tem, aliás, o objetivo de incluir no seu repertório vários mundos, incluindo o mundo português, e quando quis construir uma ideia sobre Portugal, precisamente escolheu esta canção. Mostro-vos essa interpretação. Vão ouvir um português muito bonito, enfim, com os S's um bocadinho diferentes dos nossos, mas em todo o caso verão que representa um esforço muito interessante de devolver, enfim, esta canção ao seu espírito original. Silêncios vis, vinda no clamor.
Bom, o que acontece de facto é que esta coleção das canções heroicas veio a ser imediatamente proibida. Vocês veem aqui uma nota em que se pergunta se de facto esta publicação, editada pela Seara Nova, tinha autorização para circular. E o inspetor observa que, por exemplo, das páginas 15 às 27, parece haver coisas inconvenientes. E a resposta informa-se que não foi submetida à censura e solicita-se a sua apreensão. Ora bem, muito cedo, estas canções foram de facto proibidas, e esse é um contexto interessante, porque é o próprio Lopes Graça que confessa que é, de alguma maneira, este contexto que o leva a seguir a privilegiar um outro repertório, neste desejo de encontrar, no fundo, encontrar um repertório adequado àquilo que era a prática coral de coletividades, de associações, se quiserem, a música feita na comunidade, para usar uma expressão que é mais próxima dos nossos dias. Eu leio-vos um breve excerto de um texto dele precisamente sobre este problema. Pergunta-se ele, vão desaparecer estes cantos? Pergunta-se ele. Não tanto como à primeira impressão se poderá supor. A verdade é que eles têm também a sua história. E que esta história, a das canções regionais portuguesas, pode, em certa medida, considerar-se solidária da história das canções heroicas. É o caso que, quando em 1946 estas foram apreendidas, para que o agrupamento coral, já então formado e atuante, pudesse prosseguir o seu voluntário apostolado cívico, de par com uma prestante assistência de ordem cultural junto das coletividades populares, que constantemente solicitavam a sua cooperação, necessário era, de toda a evidência, mudar de tática. Mudar de tática significava que se arranjasse um repertório de cantos que promanasse de uma realidade coletiva, de algo em que o povo se reconhecesse e mediante o qual se exaltasse nos seus sentimentos e nas suas aspirações. Portanto, reparem, o facto dele vir a privilegiar a construção das célebres séries de canções regionais está distante, obviamente, das práticas de folclorização que habitaram o seu tempo, ou seja, outros compositores trabalharam ao seu tempo o repertório tradicional. Enfim, sabemos até que o Estado Novo cultivou uma certa forma de compreender o folclore português, mas não é claramente nesse contexto que o Fernando Lopes Graça, enfim, não é nesse contexto, ou a partir desse contexto, que ele visita este repertório. Aliás, o Mávia Carvalho, que tem trabalhado muito este aspecto da produção do Lopes Graça, sublinha muito este aspecto, que no fundo ele procura neste repertório aquilo que é de alguma maneira disruptivo, aquilo que, em muitos casos, quase fere um ouvido urbano, burguês, habituado, enfim, à música de salão, e que, na violência própria na crueza própria desta música, encontra uma alteridade. Portanto, é de facto essa alteridade que o Fernando Lopes Graça procura. Em alguns casos, esse repertório não deixa de ter uma relação forte com algumas feridas da experiência da sociedade nesse contexto. Recordo-vos, por exemplo, esta canção recolhida no Douro Litoral, Os Homens que Vão para a Guerra, que obviamente
tem como memória não só a experiência da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, enfim, transmitidas no seio da memória familiar, mas, obviamente, depois, quando vai ser interpretada em diferentes momentos pelos coros nas coletividades, sobretudo já na década de 60, obviamente que não deixa de incorporar a própria identificação do problema da guerra colonial. Peço desculpa por ter de interromper, mas não temos tempo para tudo. Em todo o caso, julgo que é fácil compreender a forma como o Fernando Lopes Graça interpreta, neste caso, esta ferida que habitava, enfim, muitas famílias que viviam o impacto da guerra ou a memória da guerra. Bom, passo para um segundo corte na construção desta memória. Estamos agora na década de 60. Enfim, recordo-vos que a década de 60 é talvez o período em que se desenvolveu uma maior perseguição ao Partido Comunista Português. Em 61 temos, aliás, mais duas tentativas de golpe militar que voltam a fracassar. Temos a declaração da guerra colonial, imediatamente condenada pela ONU, e temos a agitação estudantil em Lisboa e em Coimbra, particularmente em Coimbra, enfim, para aquilo que aqui me interessa expor. É importante percebermos que, de facto, a agitação estudantil tinha, neste contexto, também, de facto, uma imagem estética, tinha ela uma paisagem sónica própria. E, de facto, em Coimbra, nós vamos encontrar o José Afonso, estudante de Histórico-Filosóficas, que grava a sua primeira obra precisamente em 1960, intitulada Balada de Outono, que é um poema e música da sua autoria, e que vai dar, no fundo, origem, não é o único contributo, mas é um contributo decisivo para uma nova corrente de canção portuguesa que, diríamos, se centra muito na estética da balada, que vai ser, digamos, uma estrutura fundamental para a construção do repertório de intervenção até à década de 70. E, de facto, vamos encontrar este protagonista, enfim, criando, no fundo, um novo repertório. Aliás, ele próprio escreve isto que vos vou ler. Designei as minhas primeiras canções por baladas, não porque soubesse exatamente o significado deste termo, mas para as distinguir do fado de Coimbra, que comecei por cantar e que, quanto a mim, atingira uma fase de saturação. Portanto, o termo balada designa, no fundo, uma alternativa àquilo que era o fado de Coimbra, na sua concepção, e, como sabemos, nessa renovação, ele vai ser fortemente acompanhado pelo Adriano Correia de Oliveira, e, obviamente, recordo-vos aqui uma das canções mais emblemáticas, A Trova do Vento que Passa, uma canção
tem um poema do Manuel Alegre, enfim, escrito em 1963, e que depois irá ser, aliás, incluído na obra Praça da Canção, publicada em 1965. É, de facto, uma das canções emblemáticas deste período e constitui um exemplo daquilo que será esta construção de um novo repertório, muito marcado, de facto, como vos dizia, pela estética da balada. Este segundo corte está imediatamente relacionado com um terceiro lugar fundamental de elaboração deste repertório. A década de 60, como sabemos, é uma década onde assistimos a diversos fluxos migratórios para fora do país, em particular nesta fase para a Europa. Enfim, Paris foi um centro europeu escolhido por muitos jovens que, de alguma forma, para ali se deslocaram, enfim, em muitos casos até procurando dessa forma evitar a possibilidade de cumprir o serviço militar em Portugal, mas de facto Paris tornou-se um centro cultural importante, a partir do qual se construía também uma paisagem sonora sobre o que se passava em Portugal. E aqui gostaria de, obviamente, recordar que Paris, ele próprio, a França, ela própria, vivia um momento conturbado em torno dos problemas da Argélia. Enfim, recordo-vos aqui duas figuras públicas, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que tiveram pronunciamentos públicos enfim, um certo ativismo neste contexto, mas depois também, um pouco mais tarde, todo o movimento que dá origem ao maio, ao chamado Maio de 68, e que eu aqui recordo a partir de uma obra do Michel Sartor, onde ele reuniu precisamente vários escritos políticos, e num deles, precisamente um que comenta os acontecimentos do Maio de 68, ele refere-se a esse acontecimento sobretudo a partir desta ideia da tomada da palavra, que é uma forma interessante de falar da canção de intervenção. Porque, embora de facto, em rigor, ela não esteja totalmente limitada à palavra. Recordo-vos, por exemplo, que já na década de 60 o Carlos Paredes, que faz música exclusivamente instrumental, de uma forma geral, preponderantemente, ele próprio, porque próximo do Partido Comunista, foi também vítima de perseguição como criador. Mas, em todo o caso, de facto, a canção de intervenção, obviamente, é uma canção fortemente centrada no poder da palavra. Só que esta tomada da palavra tem, na cultura francesa, obviamente, uma conotação muito particular. E por isso, reparem, e aqui cito diretamente, o Sartor escrevia, bom, em maio último, referindo-se a maio de 68, tomámos a palavra como tomámos a Bastilha em 1789. Portanto, este apropriar-se do mundo pela palavra torna-se um gesto muito interessante e, aliás, muito presente nesta fotografia que aqui recolhi para, enfim, fazer presente esses acontecimentos. Bom, de facto, este é o contexto onde, enfim, com a proximidade enfim, daquilo que era o legado de alguns criadores franceses, aqui na fotografia o Boris Vian e o Serge Gainsbourg, que obviamente constituíam também já enfim, um repertório, um universo de expressivo musical muito aberto a esta dimensão de intervenção e mudança social. Aliás, chamou-se a este estilo em França o style rive gauche, ou seja, um estilo que era fortemente próximo da margem esquerda do Rio Sena, precisamente a geografia da Sorbonne. Era, portanto, um repertório muito próximo da juventude universitária, e é, de facto, neste contexto que um conjunto de criadores que
ali se refugiaram, criadores portugueses, vão constituir de facto grande parte do universo sónico que nós depois vamos ver presente na década de 70 e na construção do próprio imaginário que vai dar corpo à Revolução de Abril. É claro que o primeiro de que vos tenho que falar é obviamente o Luís Cília, porque ele escreve ou publica já logo em 64 um disco que se chama Portugal-Angola, Chant de Lutte. É um disco escrito essencialmente para o mercado francês, mas há uma das canções, o Sou Barco, que aliás depois foi reeditada num disco posterior em 1973, enfim, num outro disco, mas trata-se de um poema escrito pelo António Borges Coelho, e ele próprio, Luís Cília, informa que este poema foi escrito pelo António Borges Coelho em Peniche. Portanto, uma fortaleza prisão à beira do mar. E este barco é um barco que é lido muito a partir da estética da tal balada, como víamos também em Coimbra. Portanto, há aqui um fluxo de ideias e de sons muito curioso. Eu mostro-vos apenas um pequeno excerto que, curiosamente, é um excerto que faz parte de um documentário que nos anos 60 um canal francês faz sobre a imigração portuguesa. E o documentário começa precisamente com um excerto desta canção, dando, aliás, voz e presença ao Luís Cília. O documentário não tem, no excerto que eu encontrei, não tem muita qualidade, enfim, visual, mas penso que tem muita força visual. Bom, de facto é uma canção que evoca, a meu ver, de uma forma muito eficaz, esta experiência do Portugal cais ou do Portugal estação, ou seja, do Portugal partida. Aliás, enfim, a presença do Frei Bento recorda-me que o Frei Bento usa uma expressão para falar de Fátima, que é, a meu ver, uma das expressões mais felizes para compreender simbolicamente Fátima. Ele fala de Fátima como o cais das lágrimas, esse lugar onde todos choram. De alguma forma, esta canção é aqui neste documentário claramente associada a esta experiência de partida, esta experiência de êxodo que habitava boa parte, enfim, da experiência familiar dos portugueses. Bom, há aqui um outro protagonista muito importante, a partir precisamente também de França, que é, obviamente, um cantor que, enfim, foi muito influente, mesmo junto dos outros, porque de facto os seus discos começaram a ter um cuidado de produção bastante maior do que algumas produções anteriores. Estou a falar do José Mário Branco, enfim, muito próximo do Sérgio Godinho, mesmo do Francisco Fanhais, de que falarei a seguir. E estamos a falar, de facto, de um LP que inaugura, de alguma forma, aquilo que é o repertório mais próximo da Revolução. É editado em 71, aliás, vou-vos mostrar já que, de alguma maneira, a revolução da canção não acontece em 74, acontece de facto em 71. E esta canção é talvez uma das mais emblemáticas. No entanto, curiosamente, a música não foi escrita por ele. A música foi escrita por um francês, o poema sim é dele, embora baseado num mote de Luís de Camões, como sabemos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo o mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo o mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Peço mais uma vez desculpa por interromper a canção. Estamos, de facto, num momento crucial. 1971 é, de facto, o ano em que surgem, por exemplo, estes álbuns. O Sobrevivente do Sérgio Godinho, enfim, acaba por circular já em 72, mas é, de facto, um álbum deste ano. E, de alguma forma, este acontecimento tem que ver também com o próprio processo de industrialização da música em Portugal. Estamos na década de 70, não só neste domínio da canção de intervenção, mas noutros domínios da canção popular, com uma enorme efervescência. Estamos claramente num terreno de afirmação da indústria do disco em Portugal. E, de facto, em 72, a Direção-Geral de Informação emite uma carta que determina o tipo de canção a proibir. É claro que a censura, ou então o exame prévio, como o Marcelo Caetano decidiu chamar-lhe, já não tinha agora a capacidade de controlar toda a produção. Ou seja, de facto, quando passamos para um nível industrial de produção, as formas de controle tornam-se, de facto, muito mais difíceis. E aquilo que vai acontecer é que esta censura delega nas próprias editoras a necessidade de elas vigiarem sobre aquilo que publicam com um conjunto de critérios. E é curioso que, a partir dessa nota, nós conseguimos identificar aquilo que eram os tais lugares de vigilância e, portanto, de intervenção. De interdição. Eu, enfim, muito sumariamente resumo. Enfim, as coisas que ridicularizem e ameacem o poder constituir os seus agentes, que aconselhem e recusem a guerra colonial, que contenham ideias que se direcionem contra o princípio de isolamento internacional da nação colonial, que tenham expressões de linguagem popular destinadas a chocar o público, que exaltem comportamentos contestatários, que incitem os cidadãos a impedir a perseguição política, que contenham interpretações incómodas de factos da vida nacional, que divulguem, comentem factos apagados pelo sistema de controle de informação do regime. De facto, em 62, esta nova lei da censura, que, como vos dizia, passou a chamar-se Lei do Exame Prévio, dava, no fundo, às instituições produtoras os critérios para eles próprios fazerem a censura. Bom, seria de esperar que isto não ia resultar, e de facto não resultou, porque a década de 70, o início da década de 70, será de facto um período de forte afirmação destes repertórios. E mais, recordo-vos que a própria televisão conheceu de alguma maneira, foi atravessada por este movimento. Apesar de reforçada esta censura, a canção de intervenção acabou por ter amplo palco nos mass media. Recordo-vos o caso paradigmático da canção Tourada, do Fernando Tordo e do José Carlos Ari dos Santos, que alcançou o primeiro prémio no Festival RTP da Canção de 1973, e que, entre outras coisas, a canção diz: "E diz o inteligente que acabaram as canções".
Portanto, de alguma maneira, a celebração da canção e da sua força estava naquela paródia que a tourada representava. E nesse sentido, eu diria, aproximando-me do fim desta trajetória, que, de alguma maneira, a revolução que vai acontecer a partir de um golpe militar, de alguma maneira aconteceu antes, a 29 de março, no Coliseu dos Recreios. De facto, nessa noite realizou-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o primeiro encontro da canção portuguesa, organizado pela Casa da Imprensa, e foi a primeira vez que se juntaram tantos cantores de resistência e de intervenção num só palco. Estavam presentes o José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, José Carlos Aires dos Santos, Carlos Paredes, Fernando Tordo, José Barata Moura, José Jorge Letria, Fausto Vitorino, só para nomear alguns. E, de facto, o espetáculo teve que ter as necessárias autorizações, e houve, de facto, muitos textos foram cortados pelo exame prévio, só que, de facto, naquele concerto, todas essas canções faziam parte já dos corpos, das vozes, das próprias pessoas que ali estavam para assistir ao concerto. E, portanto, se o programa podia ter a possibilidade de ser censurado, de alguma maneira, a voz livre das pessoas que ali se juntaram ali no Coliseu não podia ser censurada. E, de facto, é talvez nesse concerto que a Grândola Vila Morena ganha toda a força simbólica. É, aliás, a canção que termina o espetáculo, é com essa canção que as pessoas saem do Coliseu, uma canção que tinha poucas ambições. O José Afonso escreveu em homenagem a uma sociedade, a Sociedade Fraternidade Operária Grandolense, e no seu próprio testemunho descreveu-a como precisamente uma sociedade onde o povo é quem mais ordena. E, portanto, esse mote da experiência associativa foi isso que ele transportou para esta canção. É salientar que, de facto, neste contexto nós temos uma forte solidariedade em torno do mundo da canção, que obviamente depois, no processo de transição, vai seguir obviamente itinerários diferentes, porque aquilo que neste contexto uniu muitos destes, obviamente a seguir vai-se separar alguns. Mas há, no entanto, um aspecto que eu gostaria de ressalvar no fim desta minha intervenção, e que diz respeito a algo que me parece muito evidente, mas que nem sempre é suficientemente sublinhado. Enfim, não pretendo, enfim, como dizia numa entrevista recente, não pretendo batizar estes cantores de intervenção. Mas julgo que é importante assinalar que o universo expressivo destas canções, como é próprio da época, está muito próximo de toda uma semântica da libertação, toda uma semântica da literatura bíblica, sobretudo literatura profética, e de alguma maneira habitava também muitos dos imaginários cristãos neste período. E até muitas teologias. Recordes a teologia do mundo, a teologia da revolução, enfim, na América Latina, a teologia da libertação. E, de facto, alguns das pessoas que, de alguma maneira, transportavam esta linguagem cultural, algumas delas tinham estado próximas do meio católico, outras estavam claramente dentro desse meio. Obviamente que o Francisco Fanhais é o exemplo mais claro deste interface, porque ele próprio participa neste movimento de construção da canção de intervenção, e no caso dele, a ressonância da mundividência cristã é obviamente muito mais explícita. Enfim, talvez a canção mais emblemática desse ponto de vista é esta canção da Cidade Nova, que faz parte precisamente do disco Canções da Cidade Nova, e que eu hoje gostaria aqui de... Oh, navegante
corrente do mar do medo, houve um instante o meu segredo. Ó caminhante da noite fria, sente um instante minha alegria. Ao longe, longe já aparece uma cidade que resplandece. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Virá o pobre do mundo inteiro, há pão que sobra e sem dinheiro, há pão e vinho em abundância, e o seu caminho é sem distância. Não tem distâncias esta cidade, senão o medo que nos invade. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Se o mundo... Bom, quando no início vos dizia que, de alguma forma, a permeabilidade dos espaços cristãos, e em particular do espaço católico, a este universo sónico, é muito evidente, não diz respeito apenas à circulação que estas canções tinham no universo dos grupos juvenis, de adolescentes, enfim, faziam parte, no fundo, de uma paisagem sonora de que todos participavam. Mas, de facto, recordo-vos que no início da década de 70 nós estamos ainda em Portugal, num período de muita experimentação relativamente àquilo que eram as consequências próprias do processo de vernaculização da liturgia católica. Dou-vos alguns exemplos que procuram mostrar como, de alguma maneira, este universo, ou se quiserem, a proximidade entre estes dois universos expressivos era de facto muito grande na década de 70 e depois ainda nas décadas, pelo menos na década de 80 e de 90. O Padre Ferreira dos Santos, António Ferreira dos Santos, em 1971, criava precisamente o Boletim de Música Litúrgica, um órgão de, enfim, divulgação de música litúrgica escrita sobretudo por ele, mas não só, que durou várias décadas, e precisamente em 71 ele inicia esse projeto, e no terceiro ano, infelizmente eu não consigo datar exatamente se é 73, se é 74, porque a revista foi irregular, e embora eu tenha a revista, infelizmente estas edições não eram datadas e, portanto, nós pegamos nos números da revista e não sabemos de que ano é que elas são. Mas gostava de vos ler a introdução que o Padre Ferreira dos Santos faz a este cântico, que aqui eu reproduzo, e que é, deixem-me só encontrar aqui a página, e que é, a meu ver, a expressão claramente desta aproximação de universos. Reparem, aqui a revista não vai sobreviver neste registro, ou seja, passado algum tempo a revista vai limitar-se muito aos textos do ordem litúrgico. Aqui, nesta fase, a revista apresenta cânticos com uma criatividade inológica, com uma inovação inológica. Neste caso, reparem, um texto que respira claramente um momento histórico. A terra foi dividida com justiça e cada mão recebeu o pão igual. Hoje caíram as grades das prisões e não ouvimos o grito das torturas. A voz do povo foi livre na cidade. Em cada homem, o homem se encontrou. Este é um cântico escrito para o dia de Natal. E a este propósito escreve o padre António Ferreira dos Santos. Para este período de Natal apresentamos este cântico constituído por um refrão para a Assembleia e 3 versículos para solista ou coro.
O refrão referido expressamente ao nascimento do nosso Deus conota a ideia de luz que nasce, tema da Epifania, e ainda a paz messiânica como sinal da vinda de Deus. Os 3 versículos, ressentidos porventura da situação de libertação política que atravessamos, apresentam como sinais da vinda de Deus a justiça a realizar entre os homens pela distribuição justa dos bens e da terra, a abolição das agressões do homem pelo homem e a liberdade de exprimir-se na cidade, condição essencial para que o homem encontre verdadeiramente o homem como irmão e como ideal do seu próprio aperfeiçoamento e crescimento. Portanto, reparem, o compositor interpreta a sua própria intenção de uma forma muito, muito clara. É claro que se visitarmos algumas das publicações, que em alguns casos são posteriores a este período, mas que reúnem trabalho realizado na década de 70, por exemplo, as músicas do Frei Assírio Mendes, nós encontramos exatamente o mesmo universo semântico. Meu povo pode escritar, está próxima a libertação. Vamos em marcha à conquista de um longo caminho, eis a libertação. Temos nas mãos construir nossa vida e destino, eis a libertação. Deus está sempre com os pobres e humildes do povo, eis a libertação. Demos as mãos e para nós nascerá um mundo novo. Enfim, é muito evidente a partilha desta semântica bíblica que, como vos digo, tem uma forte proximidade daquilo mesmo que era o universo da canção da intervenção. Enfim, os cantos do João Moraes, entre eles aquele que deste ponto de vista me parece mais emblemático: tu és livre, ouve a tua voz, tu és homem, canta a liberdade. E finalmente, para concluir, um compositor que diríamos faz parte, ou fazia parte do mainstream eclesiástico. Em 71, este ano é curioso, em 71 ele era professor de música no seminário de Faro e mostra-nos, por exemplo, um canto litúrgico que ele faz, onde eu diria que a proximidade às canções heroicas do Lopes Graça é absolutamente evidente. Povo que vais ao encontro. Povo que vais ao encontro da terra da salvação. Povo que vais ao encontro da terra da salvação. Temos teus olhos ao alto, ao teu Senhor teu perdão. Temos teus olhos ao alto, ao teu Senhor teu perdão. A terra que te prometo terá leite, terá mel. A terra que te prometo terá leite, terá mel. Lembra-te dela, meu povo, se a injustiça for feita. Lembra-te dela, meu povo, se a injustiça for feita. Nas veredas do deserto faz descer de esperança viva. Nas veredas do deserto faz descer de esperança viva. Rebenta com o cansaço, olha a terra prometida. Rebenta com o cansaço, olha a terra prometida. Bom, mais uma vez peço desculpa pela interrupção, mas de facto temos que concluir. Enfim, agradeço muito a vossa atenção. Deixo só uma palavra final, fazendo uma observação. É muito curioso observarmos o que é este repertório construído, neste caso especificamente construído para a liturgia cristã, onde, enfim, as imagens bíblicas são normalmente imagens que favorecem a ideia de uma fé que visa construir um mundo novo, não é? Visa a transformação. É muito curioso compararmos isso
com as tendências do repertório mais recente. Refiro-me sobretudo ao repertório canção, que encontramos fortemente influenciado pelo pop evangélico, que é de facto um mundo muito poderoso no universo da canção atualmente. E se repararem, aí encontramos uma semântica muito diferente, muito centrada enfim, numa experiência mais subjetiva, mais em torno do eu e da sua experiência, do encontro com Deus, se quiserem, mais a partir de uma ótica da conversão individual e menos a partir da ótica da possibilidade de uma transformação do mundo a partir das linguagens da fé. Enfim, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Alfredo. Vejo muitas mãos a aplaudir, os nossos corações, eu acho que estão assim mesmo ao alto, a agradecer-te. De facto, vamos ter que gerir, não é, o perdão, porque interrompeste músicas, canções que quase nos levantavam dos sofás. Mas muito obrigada por este itinerário de melodias que reconhecemos e nas quais nos reconhecemos. Eu acho que ainda temos tempo, se calhar, para aceitar uma ou duas ou três, que é a conta que Deus fez, intervenções, interpelações diretas aqui ao Alfredo sobre este tema. Não sei se há alguém. Eu gostava de fazer uma intervenção, se for possível. Sim, faz favor. Posso? O meu nome é José António Feu, mas normalmente as pessoas conhecem-me por Pepe e dirijo o coro da Capela do Rato. Gostei muito da intervenção do Alfredo e lembrar não só do ponto de vista dos cantores que tiveram uma grande influência na renovação da música portuguesa e também do acontecimento 25 de Abril, mas também do papel da Igreja nos anos 60 e 70. Não de toda a Igreja, de alguma Igreja, claro. Falou no Padre Ferreira dos Santos, falou no Padre Zé Pedro Martins e das suas composições, mas esqueceu-se de um grupo de cristãos, de uma comunidade muito importante e que já celebramos há 2 anos a vigília da Capela do Rato. A Capela do Rato e o Padre Alberto Neto, que também cantava, e aliás foi um precursor destas canções, digamos, entre aspas, canções de protesto nas celebrações, leu algumas canções do Padre Ferreira dos Santos e do Padre Zé Pedro Martins. Nós costumamos cantar na Capela do Rato, mas na Capela do Rato nós cantávamos a partir dos anos 66, quando o Padre Alberto lá estava na Capela do Rato, tínhamos cânticos, cantava-se, por exemplo, este cântico adaptado por ele, que diz: todo o que luta, cansado da mentira, cansado de sofrer, cansado de esperar, procura redenção, porque ele é luz, justiça, verdade, bem, perdão, paz e esperança, amor é redenção. Todo o que luta por terra onde há fartura, por paz sem fingimento, por vida partilhada, procura redenção, etc. Estas letras que constam do primeiro livro de cânticos da Capela do Rato, precisamente em 1972, foram da autoria do Padre Alberto Neto. Há imensas. Portanto, este primeiro livro de cânticos, que foi editado em 1972, tinha 20 cânticos. Nós cantávamos na Capela do Rato a Cantata da Paz, da Sofia Melbrenner, e tivemos um papel muito importante na renovação da música litúrgica. Aliás, foi a primeira vez que o órgão deixou de ser um instrumento principal nas celebrações eucarísticas. Passou a ser a guitarra. E, portanto, eu tenho muito orgulho em ter aprendido guitarra precisamente nessa altura, em 1966, e ter tido, digamos, como ídolos, Sérgio Godinho, José Mário Branco, Mário Freire, José Cafonso, Luís Cília, etc. E eu lembro do prazer que tive
quando toquei a primeira vez a Pedra Filosofal completa e conseguir tocar a Pedra Filosofal. Portanto, queria só chamar a atenção do papel da Capela do Rato importante para juntar também à sua exposição, porque é tão importante que até há um monumento precisamente à vigília da Capela do Rato em 31 de dezembro de 1972. Portanto, nós tivemos na Capela do Rato, de facto, o Presidente da República a conceder a Ordem da Liberdade à Capela do Rato como uma comunidade muito importante na madrugada do 25 de Abril. E, sobretudo, o papel que a Igreja teve nesse papel. E daí, já agora faço um bocado de propaganda, eu acabo já. Sim, ok. No âmbito das comemorações do 25 de Abril, a RTP, pela primeira vez, vai transmitir a missa em direto no próximo domingo da Capela do Rato. Portanto, isto é sintomático. Muito bem, isso é uma boa notícia, com certeza. Queria juntar, antes de passar a palavra ao Alfredo, mais uma ou duas intervenções. Eu recordava, sim, eu só tenho que desligar, não sabemos o nome porque diz user. Ligar o som e depois a Isaura. Obrigada. Já está. Ok. Eu queria dar um pequeno testemunho porque nós, os movimentos operários, tínhamos de facto um cancioneiro que eu mostro, Quando Cantar Não Basta, e estava exatamente dividido por vários capítulos, vários temas. A imigração e o exílio, eu vou ser cansativo se calhar, a paz e a guerra, a miséria e a exploração e a libertação. E, portanto, tínhamos cânticos exatamente direcionados nestes temas, nestas problemáticas. Para além disso, depois havia os cânticos que nós cantávamos normalmente das celebrações, das horas da recusa e da traição, e aquele que acabou também de referir o Feu, e muitos outros. Portanto, nós tínhamos, de facto, já uma prática de música nos nossos movimentos operários que punhamos em prática. E, portanto, que eu daria este testemunho como qualquer coisa que para nós era importante nessa altura. Muitíssimo obrigada, a Isaura e depois o António Marujo. Boa tarde, eu queria só agradecer não só as músicas, como todo o enquadramento que o Alfredo Teixeira fez. Músicas que me lembram os tempos primeiros no grau e noutras celebrações. E queria agradecer a iniciativa do Centro Refeição Cristã de trazer até nós o Alfredo Teixeira nesta tarde. Obrigada, António. Obrigado e obrigado, Alfredo, pela viagem muito gira, muito obrigado. Duas notas só, uma que vem na sequência do que o Pepe disse. Eu há dias entrevistei o Zé Carlos Cantante no programa do Sete Margens na Antena 1 e o Zé Carlos evocava precisamente essa importância da Capela do Rato nesta dinâmica. Aliás, o Pepe também tem pelo menos uma música que tem muito a ver com isto, que é... Como é que é, Pepe? Agora, branca, caramba. A paz chama-se A Paz é Possível. Exatamente, que fala, enfim, das máquinas de guerra, por aí fora, portanto, toda uma linguagem que acho que tem muito a ver também com várias questões que o Alfredo colocou. A segunda nota, que é até mais uma pergunta, e que é o seguinte, Alfredo, para mim, obviamente alguns destes músicos que citaste são uma descoberta, digamos, já pelos anos 80, por aí, finais da década de 70, anos 80. Quando eu vim para Lisboa em 82, não sei se logo a seguir, 83, por aí, 84, fui ver um concerto do Zé Mário Branco com a apresentação do disco A Noite, que foi assim uma porta de entrada na música e no trabalho do Zé Mário Branco. O Zé Mário passou pela JOC, pelo menos fugazmente, não sei se
se esteve lá há muito tempo ou não, mas passou por lá. E, e eu acho que a noite é muito a expressão, por um lado, de um certo desencanto com algumas coisas que tinham sucedido a seguir ao 25 de Abril, ou melhor, sobretudo depois da estabilização democrática, digamos, mas por outro também ainda há manifestação de uma certa esperança e aí recuperando de novo uma linguagem, na minha perspectiva, assumidamente cristã, na forma como ele propõe, por exemplo, num dos coros de da música que dá título ao disco, que é uma música, é uma sinfonia de 20 e tal minutos, à noite, em que às tantas há um coro que diz: Irmãos e irmãos, amemo-nos agora, é de noite que os tristes te procuram. E depois, por exemplo, num outro poema também dessa sinfonia, que é um hino à maternidade, em que ele fala do bebé que mama na mãe, em que enaltece o leite que corre como um rio, e que permite a fecundidade e por aí fora, portanto, uma coisa lindíssima também. Pronto, e era esta a minha pergunta. No fundo, para perceber se, enfim, se faz sentido enquadrar a noite também nesse percurso. Obrigada, António. Obrigado. Ouvíamos ainda o Rui e depois passo a palavra ao Alfredo. Muito rapidamente, primeiro agradecer ao Alfredo a sua belíssima aula e ao CRC esta ideia. E só um pequenino testemunho que vem a propósito das baladas dos anos 62 e 63. Foi a importância que elas tiveram, designadamente alguns poemas do Manuel Alegre, na crise académica da Universidade de Coimbra. Foi muito importante também como movimentação do espírito dos estudantes. É só isto. Muito obrigado, foi um prazer ouvir. Obrigada, Rui. Alfredo, passava então para ti esta próxima intervenção. Sim, eu agradeço antes de mais os contributos da memória viva que aqui nos trouxeram. De facto, eu não me esqueci da Capela do Rato, creio que a palavra esquecimento não é talvez a palavra adequada. Eu não referi muitas coisas, porque essencialmente me queria situar, sobretudo, nesta trajetória da canção em intervenção, como imaginário de revolução na construção do próprio processo político. Mas quis deixar esta abertura e por isso agradeço muito o testemunho do Pepe, porque, de alguma maneira, ele reforçou a necessidade de nós, para abordar este repertório, termos a consciência que, se calhar, é interessante construir uma relação entre estes espaços diversos que fazem, no fundo, deste tempo um tempo de forte comunhão. E, por isso, a Revolução, do meu ponto de vista, a Revolução de Abril é, de alguma forma, um ponto de encontro de coisas diversificadas, mas que comungam de uma mesma esperança, que a seguir, obviamente, terá também linguagens diferentes e se projetará no futuro de formas diferentes. Aquilo a que o Pepe se refere dá conta de uma história que infelizmente não foi feita ainda. Portugal, no período de recepção do Concílio Vaticano II, do ponto de vista da música que se canta nas comunidades e grupos católicos, viveu o que eu chamaria, enfim, usando um termo que é comum nos Estados Unidos, uma guerra cultural. Enfim, houve choques muito grandes quanto ao tipo de música que deveria ocupar agora esse projeto de vernaculização da liturgia. E, de facto, desse ponto de vista, houve vários laboratórios. A Capela do Rato foi, com certeza, um dos principais, mas eu recordo que o ambiente paroquial, sobretudo nos contextos periurbanos, era fortemente permeável a este tipo de música que eu diria música popular urbana. Recordo-me perfeitamente, na minha infância, da igreja, o espaço sonoro da igreja passar a ser preenchido por aquilo que na altura nós chamávamos os conjuntos, não é? Ou seja, a guitarra elétrica, a bateria, o teclado, enfim, esse universo sónico começou a fazer parte do espaço litúrgico de uma forma muito
eu diria até muito mais presente do que hoje, muito mais presente do que hoje, porque se vivia um tempo de experimentação, enfim, e em todo o caso vivia-se de facto, é bom assinalar isso, também um forte conflito quanto de facto às linguagens que deviam agora dar corpo a essa nova liturgia. Enfim, as sequelas desse conflito continuam ainda hoje, mas enfim, não abordarei esse assunto que não é o tópico dos nossos interesses. Gostaria, em todo caso, de olhar para estas canções como uma memória que partilhamos e que pode continuar a unir-nos. Reparem, façam uma breve pesquisa e vejam a quantidade de canções, enfim, que fazem parte deste universo e que estão a ser retomadas pelas novas gerações, por novos cantores, novos grupos, que obviamente as reescrevem, enfim, com linguagens diversas, com idiomas, enfim, que são os seus idiomas neste momento, fazem como que um trabalho de tradução, não é? Fazem um trabalho de tradução, mas de facto eu diria que este é um património no qual podemos comungar de diferentes formas, mas que pode construir alguma coisa como a nossa casa comum da Revolução. E nesse sentido, eu acho que ele deve ser preservado, deve ser visitado. O António Marujo referiu-se ao trabalho de José Mário Branco. Eu diria que o trabalho de José Mário Branco, como também o trabalho do Fausto, neste universo, vão desenvolver-se a seguir a partir de um tipo de criação que vai privilegiar grandes narrativas, não é? Sobre a nossa própria identidade. Eu diria que, desse ponto de vista, talvez sejam dois cantores que se vão centrar muito, já depois do processo de transição democrática, na construção de canções que têm como lugar pensar o que somos como coletividade e na sua transformação, não é? Nesta experiência de mudança. E nesse sentido, o disco a que te referes parece-me ser um disco emblemático neste projeto de continuar pela canção a pensar o que somos. Obrigadíssima, muito obrigada, Alfredo. É uma estratégia que ainda não experimentámos, se calhar, e bem precisamos um bocadinho deste alimento. Obrigada, que há bocadinho falámos, disseste de passagem, mas realmente hoje deu-se a coincidência de ser o Dia Mundial da Voz e estas são muitas vozes que ouvimos e que ecoarão agora no nosso serão. E antes de terminarmos, eu queria dizer-vos que neste conjunto, neste grupo que aqui estamos, estão também algumas outras pessoas da direção do Centro de Reflexão Cristã. Eu só vou referir porque nós somos uma direção que tomou posse em novembro e nem todos nos conhecemos uns aos outros. Está aqui também a Maísa Bastos, a Helena Topa Valentim e o Padre Nélio Pita, que eu acho que com o Pedro Jorge Monteiro, neste caso, são Monteiro, não, sim, o Pedro, onde é que ele anda? Sim, Morgado, desculpa, o Pedro, devem ser as pessoas mais distantes, porque o Pedro está no Catar, não é? E o Padre Nélio, se não me engano, está no Brasil, correto? Portanto, temos aqui uma representação de muitos hemisférios. Queria anunciar, porque já agora estivemos todos juntos aqui, temos que continuar em festa, nós já temos o programa das conferências de maio, quase para ser divulgado, e para já posso-vos dizer que serão em 3 terças-feiras de maio, 7, 14 e 21, no Centro Nacional de Cultura, e teremos pela primeira vez uma sessão, será na segunda-feira, dia 27, uma sessão que será online. Vamos depois explicar também porquê, não vou revelar muito mais, a não ser que este ano nos inspiramos no discurso que o Papa Francisco fez no Centro Cultural de Belém, no ano passado, e vamos falar, ouvir, pensar como organizar a esperança. Vamos falar de 3 estaleiros da esperança de que o Papa nos fala e contamos convosco para continuar a enriquecer também a nossa maneira de pensar e de partilhar este tempo este tempo em que vivemos juntos. Mais uma vez, Alfredo, muito obrigada.
Eu agora vou fazer o jantar e vou pôr no Spotify as músicas a tocar. A todos, muito obrigada pela vossa presença também, a vossa presença ativa aqui neste serão, neste fim de tarde tão bom. Entretanto, quase que o sol se pôs, mas não certamente no ânimo com que vamos daqui. Muito obrigada e até o mais tardar, dia 7 de maio. Entretanto, 25 de abril sempre. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigado.